Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Eduardo, eu não sei se muitos aqui me conhecem, outros não. Vou estar falando um pouquinho para vocês aí sobre um tema que é bem polêmico, é um tema aí que eu trouxe aí para a Expo Elevador desse ano, que é voltado aí às vistorias irregulares que está tendo. Como que as empresas de manutenção, elas pegam e podem, sim, anular um laudo irregular. E não é somente através disso, mas também sobre empresas de consultoria que talvez aí não saiba que tem legislação, que precisa ser legalizada. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu atuo nessa área de elevadores tem 15 anos, faço 15 anos agora em maio. Trabalhei nas 3 principais multinacionais. Fui engenheiro de campo, atualmente aí, eu tenho a minha empresa de consultoria, que é a OnSolução Engenharia. Então, é uma empresa que faz desde memorial de cálculos, projetos e consultorias independentes. Não só para síndicos, condomínios, mas também aí para empresas de manutenção, onde que a gente faz essas auditorias internas para estar ajudando. Também faço parte, sou um dos membros do comitê da BNT, então, juntamente com outros engenheiros, nós que fazemos aí, discutimos as normas técnicas de transporte verticais aqui no Brasil. Além disso, aí também sou um dos colunistas da revista Elevador Brasil. Quem tiver empresa de manutenção, talvez recebam aí a revista. Sempre trago assunto, principalmente na área de segurança, que é um tema muito importante. Bom, vamos parar de falar um pouquinho de mim e agora vamos para o que importa. Isso aqui é o que a gente vai falar um pouquinho, o que vai ser abordado nesse tema que eu trouxe para vocês. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho o que a legislação fala sobre vistoria em elevadores, fazer um pequeno resumo nessa primeira parte. Depois eu vou trazer para vocês 3 principais erros que invalidam aí um laudo. Depois eu vou fazer um resumo geral e no final aí eu abro aí para perguntas. Bom, antes de começar, quem aqui já ouviu falar da decisão do CONFER número 36? Alguém já ouviu falar dessa decisão? Essa decisão é uma decisão normativa, que é do CONFER, e o CONFER está acima aí do CREA, que é o que fiscaliza o CREA. Em 1991, foi decidido que a área de atividades relativas a elevadores e escada rolante, que atividades de projeto, fabricação, instalação, montagem, manutenção, prestação de serviço com ou sem fornecimento de material e sem autorização do projeto, essas aqui são as empresas conservadoras, no caso, laudos técnicos de equipamentos eletromecânicos do tipo elevador, escada rolante ou similares, somente serão executados sob responsabilidade técnica de profissional autônomo ou empresa habilitada em estados no CREA. É por causa dessa decisão que quem tem empresa de manutenção precisa ter um engenheiro mecânico responsável. É exatamente por causa dessa decisão de 1991. Atribuições. Profissionais do nível superior na área mecânica. Aqui que muita gente confunde. Ah, sou engenheiro eletricista. Posso ser responsável pelo elevador? Não. É mecânica. Por que engenharia mecânica, Carlos? Porque o principal item de segurança de um elevador é o freio de segurança, que é mecânico. Apesar de hoje nós temos vários elevadores que têm muita eletrônica embarcada, continua sendo responsável a empresa, o engenheiro mecânico responsável. Aí alguns podem perguntar, mas e os técnicos? Pode responder tecnicamente aí, por vistoria, por laudo? Lá no item 2.1, 2.2, poderão responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades de manutenção. Ou seja, o técnico só pode responsabilizar por manutenção de elevador. Laudo, projeto na área de elevador, somente nível superior na área de mecânica. Por que é nível superior na área de mecânica? Não sei se aqui em São Paulo tem, eu sou do estado do Espírito Santo,
Na Universidade Federal lá, antigamente tinha tecnólogo em mecânica. Eu nem sei se existe ainda esses cursos, se são ofertados ainda. Possui? Por isso que colocou na área mecânica, porque o tecnólogo também ele entra aqui. Tá? E o principal, registro de atividade. Todo registro de atividade tem que emitir RT. Portanto, o primeiro ponto aqui, laudo de elevador, vistoria independente, tem que ter um engenheiro mecânico responsável, tem que emitir RT do serviço. Tá? Bom, trouxe um pouquinho, não sei se vocês conhecem também, essa aqui já é uma lei federal de 1966, que ela fala que exerce ilegalmente ou a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo. Pessoal, tá bom o tom de voz? Está muito alto? O profissional que se incumbir de atividade estranha e atribuições criminais de seu registro. A gente sabe que tem, infelizmente, engenheiros, eletricista, engenheiro até civil, fazendo laudo na área de elevadores. Porém, o CREA não consegue pegar todos os profissionais, mas quando pegam, dá problema. E aí entra na lei federal. Aqui estamos falando de lei federal, estamos nem falando do CREA. Tá? Outro ponto que acontece muito é isso daqui. Ó. A firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, de arquitetura e agronomia, com infringência no disposto parágrafo único. Que ela fala o quê? Empresas que fazem serviço, por exemplo, de vistoria, que não são registradas no CREA. Está acontecendo muito no mercado, esse tema que eu trouxe, porque diversas empresas de manutenção, não acontece no meu estado, mas acontece em outros estados, relacionado a emitir um laudo, e esse laudo, Carlos, será que esse laudo realmente é válido? Aí quando a gente começa a pesquisar sobre as empresas, a gente vê que, infelizmente, a empresa não está registrada no CREA. E ela precisa estar registrada no CREA, precisa ter o QNAI de engenharia, esse é um ponto bem importante, e tem que ter um engenheiro mecânico responsável. Engenheiro mecânico responsável. Bom. Outro ponto que invalida também um relatório técnico. Eu sou engenheiro mecânico do Estado do Espírito Santo. Eu tenho a minha empresa registrada. Vou prestar serviço no Estado de São Paulo, por exemplo. No Estado de São Paulo. Eu não posso, sendo engenheiro do Estado do Espírito Santo, vir aqui em São Paulo e fazer vistoria. Para eu fazer essa vistoria, eu tenho que tirar o visto da minha empresa. Eu tenho que entrar em contato com o CREA, solicitando o visto da minha empresa. Eu solicito o meu visto, que eu sou engenheiro mecânico, então eu solicito o meu visto primeiro, depois eu emito um RT, que eu vou exercer uma atividade em São Paulo. Hoje eu atuo em quase todos os estados brasileiros. Igual, por exemplo, semana passada, tive em Minas Gerais. Vocês entrar lá, minha empresa ainda está lá no visto, lá no CREA de Minas Gerais. O problema do visto é que ele só vale por 180 dias. Ou seja, alguma empresa vai fazer a vistoria em campo, em outro estado, ela solicita o visto para o CREA, tem uma taxa, tem que falar quem é o engenheiro mecânico responsável, e ela só pode fazer essa atividade durante 180 dias. Ah, Carlos, mas se passar disso, a empresa é obrigada a registrar no município. Ou seja, se eu passar de 180 dias, eu tenho que fazer novamente todo o processo. Então, passou 180 dias, vou fazer vistoria novamente em São Paulo, eu tenho que novamente solicitar para o CREA, informando que eu estou atuando. Tá? Carlos, você concorda com isso? Não, mas a legislação. Se está na legislação, a gente precisa seguir. Então, tem muita coisa que eu não concordo, mas se está na legislação, acredito que a gente precisa seguir. A empresa de consultoria ela está ali para dar um apoio, não só para o condomínio, mas também para a empresa. Eu sempre falo com meus clientes, o meu foco é a segurança do profissional e dos usuários em geral.
Então, nós sendo auditores, a gente tem que ter, no mínimo, ética. No mínimo, ética. Bom, ué. E quem aqui acha que eu sendo engenheiro mecânico, só disso basta? Eu posso fazer vistoria em elevador? Não pode. Nós temos uma norma técnica, a NBR 14364 de 99, que ela fala sobre os inspetores, aquele que faz a vistoria em campo. E ela determina o quê? Qualificações da atividade. Poderá exercer a função de inspetor profissional com atribuições compatíveis legalmente da legislação profissional vigente e que possua as qualificações do 4.1. Eu não trouxe tudo aqui para a palestra não ficar longa, mas fica aí para vocês um trabalhinho de casa. Esse 4.1 ele fala tudo que um engenheiro mecânico, um inspetor de campo precisa ter. Precisa ter experiência mínima de campo, precisa conhecer de elevador, precisa ter do conhecimento. Além de ter conhecimento, tem que participar de feiras para estar se atualizando, de cursos dentro de multinacionais, de fabricantes, para estar se atualizando. Por que eu trouxe isso? Eu sou engenheiro mecânico. Eu não posso fazer vistoria no avião, mesmo sendo engenheiro mecânico. Lá existe uma normativa que eu preciso do quê? Preciso ter as horas de voo, preciso conhecer o equipamento. Elevador não é diferente. Por que elevador não é diferente? Porque o elevador transporta vidas. É exatamente por isso que existe isso. Por que eu trouxe isso aqui específico, Carlos? Existe também muito engenheiro mecânico fazendo vistoria sem nunca ter trabalhado com elevador. Existem engenheiros mecânicos vendendo curso para engenheiros sem experiência. Se o engenheiro tivesse experiência, pelo menos, tudo bem, isso é relevável. Mas engenheiro que nunca trabalhou com elevador, ensinando engenheiro novo a atuar. E a gente sabe que é uma área perigosa. Então, tem que ficar atento também a isso aí. Aí muitos falam, Carlos, mas norma técnica não é lei. Realmente, norma técnica não é lei. Quem já participou de outras palestras com o ministro, eu sempre trago isso daqui, ó. Alguém conhece o Código Consumidor? Todo mundo conhece o Código Consumidor. Lá na seção 4, artigo 39, o que ele fala? É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas pedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, apesar de norma técnica não ser lei, aqui no Brasil ela é inserida dentro de uma lei. Então, independente, quem tem empresa de elevador, quem tem empresa de consultoria, precisa seguir o que está na normativa. Se você entregar um serviço que não está dentro da normativa, nessa situação aqui, você pode ser aí passado por processo, inclusive judicial, invalidando um laudo. Bom, resuminho dessa primeira parte. Somente o profissional com nível superior em mecânica pode ser responsável. Tanto o profissional quanto a empresa precisa ser registrado no CREA. Empresa e engenheiros em outros estados precisa ter o visto. Profissional que irá fazer vistoria precisa ter qualificação mínima e necessário emitir RT. Quando que deve ser emitida a RT, Carlos? Antes de fazer a vistoria. Porque antes de você fazer a vistoria, você está comunicando para o CREA que aquele dia a sua empresa é responsável por estar fazendo a vistoria. Se a empresa de manutenção não pede RT e acontecer qualquer tipo de acidente, tanto a empresa de manutenção quanto o síndico, o condomínio, são responsáveis se acontecer qualquer tipo de acidente. Então, essa RT é para mostrar para o CREA que está tudo dentro ali da legalidade.
Bom, trouxe aqui os 3 principais erros que invalidam aí o laudo. Existem mais, tá? Existem bem mais. Eu trouxe os principais porque eu também faço contralaudo. A minha empresa faz contralaudo para outras empresas de elevadores. Ah, cara, a gente precisa saber se esse laudo está válido ou se não está válido. Esse aqui são os 3 principais itens. Primeiro item, empresas e engenheiros sem registro no CREA. Isso aqui é o número 1. 90% dos casos está relacionado a isso. Então, se a empresa de manutenção está sendo auditada, o que ela tem que exigir? Exigir para o condomínio enviar o CRQ, que é a Certidão de Registro e Quitação. Que certificado é esse, Carlos? Ele mostra se a empresa é registrada e mostra se possui engenheiro responsável. Isso aqui demora nem 5 minutos para a empresa tirar no site do CREA, de qualquer CREA. E exige RT. Vai começar a atividade? Antes de fazer a vistoria? Ó, preciso da RT lá para fazer a vistoria. Ah, e se tiver casos, por exemplo, que está com problema no site do CREA? Aí comunica também, né, para também não querer ser tão rígido, né? Mas é o que está na legislação. Erro número 2 que invalida laudo. Condomínio não comunica a empresa de manutenção. A BNT-NBR 16/83, o item 4.3, o proprietário deve informar a empresa de manutenção antes de qualquer inspeção a ser feita por terceiros autorizados ou outros trabalhos além da manutenção. Isso aqui a gente valida muito laudo. Muito laudo. Por quê? Essa norma aqui, ela é a bíblia para quem trabalha na área de elevadores. Seja empresa de manutenção, seja síndico. Ela fala tudo. Tudo que pode. Todos os deveres do síndico e deveres das empresas de manutenção. Não tem aquele caso, ah, Carlos, por que a empresa não pode tirar a água do poço? Essa norma que fala, que não é responsabilidade da empresa. Carlos, porque só a empresa de manutenção ou o corpo de bombeiro pode resgatar passageiro preso? É essa norma que fala. Então, esse item aqui é o que invalida a maioria dos laudos. De consultores que querem fazer a vistoria sem comunicar. Carlos, é a empresa de vistoria que tem que comunicar? Não. A empresa de consultoria passa para o síndico e o síndico comunica. Quanto tempo? Quanto tempo que eu posso comunicar ao cliente? Eu, particularmente, eu comunico com um dia. As empresas de manutenção ficam bravas comigo, mas eu estou comunicando. Porque a norma não fala com muita antecedência. Antigamente, eu avisava com uma semana, 2 semanas. O que acontecia? Infelizmente, a empresa de manutenção mandava uma equipe lá e dava aquela geral nos elevadores e você não conseguia ver a condição do equipamento. Então, um dia antes já comunica, peço para o síndico comunicar, a empresa de manutenção comunicou, acabou. Inclusive, tem até uma empresa aí que está me olhando de rabo de olho ali, que já foi auditada por nós. Erro número 3. E o terceiro erro. Esse aqui é clássico, pessoal. Utilizar a normateca diferente do ano de fabricação do elevador. Agora está uma onda da NBR 16858, que é a nova norma. Ela é a nova norma, todo mundo está utilizando, está todo mundo desesperado. Eu não sei se vocês estiveram presente na Expo Elevador de 2023, eu trouxe até uma palestra sobre os itens que mudaram. O que acontece nos relatórios? A empresa está fazendo vistoria baseada na 16858. E muita empresa, eu falo isso porque provavelmente deve ser por falta de conhecimento, estão utilizando a de 2020. A de 2020, ela não existe mais. 2021 a gente fez outra norma, por quê? 2020 aconteceu o quê? A pandemia. Então o que a gente fez? Aumentou o prazo para as empresas se adequarem. Isso aqui que eu trouxe, está lá escrito na norma, a fim de permitir aos usuários
prazo para adequação e atendimento aos seus requisitos, é previsto que esses não sejam exigidos antes de 30 meses da publicação dessa norma. Ou seja, não pode ser exigido. Quando que venceu esses 30 dias? Abril de 2024. Elevador fabricado de abril de 2024 para frente, vai fazer vistoria? Tem que ser em cima da 16858. Anterior a ela, tem que seguir a norma de fabricação. Exemplo, elevador de 1963. Qual norma que segue? NB30. Elevador lá da década de 85, NBR 7192. Elevador de 99, NM 207, para elevador com casa de máquina, 16042, para elevador sem casa de máquina, NM 267, que é os elevadores hidráulicos. Então, muito laudo inválido aqui, que eles estão utilizando essa norma. Ah, Carlos, mas aqui tem um item falando, isso não significa impedimento, adequação e atendimento a essa norma. Isso aqui fala, se as empresas quisessem já fabricar elevador na 16858, aí sim vocês podem cobrar 16858. Mas eu vou ser sincero para vocês, até hoje eu não vi nenhuma empresa de multinacional menor que antes desse prazo aqui colocou no mercado elevador conforme a 16858. Nenhuma. Nenhuma, sem exceção. Se alguém conhecer uma, depois pode chamar no particular e falar, Carlos, tem uma empresa que está seguindo a 16858 lá atrás. Tá? Bom. Então, recapitulando, parte jurídica e parte técnica. Parte jurídica, engenheiro mecânico precisa ser registrado no CREA, precisa emitir RT antes da vistoria, profissional precisa ter conhecimento mínimo na área de transporte verticais. Carlos, mas eu sou técnico. Eu sou técnico, não sou engenheiro, quero ter uma empresa de vistoria independente. Posso ter? Pode, desde que você tenha um engenheiro mecânico responsável. Carlos, sou engenheiro mecânico e não tenho experiência de campo nenhuma. E agora? É vice-versa. Contrata um técnico com experiência para fazer as vistorias. A área normativa, o condomínio deve comunicar à empresa de manutenção que terá vistoria independente. O relatório técnico tem que ser baseado na norma técnica do ano de instalação ou na norma técnica de modernização, porque a gente sabe que já tem elevador que passou por modernização. Dá um exemplo, Carlos. Elevadores lá de 2002, com casa de máquina, era NM 207. Aí vai passar por uma modernização agora que vai entrar 16858, parte 7. Aí você sim, nesse caso, você utiliza as duas normas. Uma na parte mecânica e a outra que são de adequação. Bom, por fim, os cinco passos aqui. Exige a comprovação que a empresa é registrada, solicite a RT do serviço, solicite a comprovação de experiência mínima de campo, verifique se o laudo foi embasado na norma técnica, se tiver divergência, emitir o contralaudo ou notificação no laudo, o laudo com embasamento de legislação. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Além de eu ter a minha empresa, eu também sou perito judicial. Chegou o laudo lá, sem RT, sem nada, isso é cabível a denúncia até no CREA. Tem empresas que, inclusive, que denunciam no CREA. Então, tomem cuidado com isso. Vai fazer um laudo pericial, quem tem empresa de consultoria, as ferramentas precisam ser calibradas, precisa ter toda a certificação. Não é simplesmente vou criar uma empresa de vistoria, vou fazer do jeito que for. Existem regras, tá? E isso invalida tudo o laudo. Inclusive de chegar laudo, por exemplo, de uma empresa independente, condenando uma empresa de elevador, na hora que vai cobrar, a gente pega o laudo lá, não, pode invalidar o laudo, porque não tem engenheiro responsável, não está registrado no CREA, não usou as ferramentas com calibragem. Então, fiquem muito atentos a isso.
Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Vou abrir aqui para algumas perguntas, acho que ainda dá para fazer uns 5 minutinhos de perguntas. Espero ter contribuído de alguma forma aí o conhecimento de vocês.